Quando a gente está no momento de preparação, tem um movimento básico que a gente deve fazer, que é ali buscar informação a respeito do outro negociador. Tentar compreender melhor como que é aquela pessoa que está negociando com você. Então, existem alguns pontos que a gente tem que ficar atento na hora de fazer esse processo de levantar essas informações. E a primeira coisa que a gente deve tentar buscar como informação a respeito do outro negociador para te ajudar no processo é o quê? É a questão do plano B, é as alternativas do outro negociador. Então veja, quando você está negociando com alguém, ela tem uma certa necessidade, um interesse que precisa ser satisfeito ali, né? Ele precisa satisfazer aquilo. Se ele não conseguir satisfazer com você, o que vai acontecer? Ele não vai ter mais aquela necessidade, aquele interesse, aquele desejo? Não, ele vai continuar. Só que ele vai buscar satisfazer isso com outra pessoa, de outra forma. Mas ele vai tentar satisfazer ali as necessidades e interesses dele. Então, você precisa saber, se você não estivesse negociando com outro, com quem que ele ia satisfazer ali as necessidades, os interesses dele? Qual que seria o plano B? O que ele ia fazer? Qual que é a alternativa? É o que na negociação a gente chama de BATNA, né? Melhor alternativa para um acordo negociado. Então, a gente tem que levantar no momento da preparação, onde a gente vai buscando ali a informação, a gente tem que levantar essa possibilidade. Qual que vai ser o plano B desse outro negociador? Qual que é a alternativa dele? E se a negociação que eu estou fazendo com ele der errado? E aí, o que ele vai fazer? Qual que é o plano B? Você tem que buscar essa informação. O plano B ele é uma das maiores fontes de poder no processo da negociação. Então, de modo que é aquilo que pode determinar se o outro vai sair ou não da negociação. Né? E sair de uma negociação, talvez, essa possibilidade de sair, você pode sair de uma negociação sem ter muitos prejuízos, sem perder com isso. Isso é o efeito mais poderoso de uma negociação. Você pode simplesmente se ausentar, cessar aquilo lá. Você não precisa buscar um acordo com outro. Você não tem essa dependência, esse grau de dependência muito forte ali, muito acentuado. Então a gente tem que buscar ali saber qual que é o plano B. Isso é um ponto que você vai ali buscar como informação, levantar ali essa informação no momento da sua preparação, no que tange ali o outro negociador, né? Agora, uma outra questão que você tem que saber também, que é essencial, é os interesses e as necessidades desse negociador. Como eu falei aqui, ele tem uma necessidade, ele tem um interesse, ele vai buscar a negociação como forma de satisfazer isso. Você precisa saber qual que é o interesse dele, quais são as necessidades. Ali quando a gente fala de necessidades e interesses, a gente só tem que entender que necessidades talvez ela é muito usada como um termo mais atrelado a uma questão intrínseca, uma questão, não sei, olha, veja, quando a gente fala, eu tô com uma necessidade de comer, então é uma coisa muito basal, certo? É uma coisa, muito primordial ali, é uma coisa essencial. Então a necessidade está mais atrelada a isso, uma coisa que você precisa de qualquer forma fazer aquilo. O interesse, ele pode ser uma coisa mais trabalhada. Então você pode ter, por exemplo, eu vou comprar um carro, né? Mas eu quero uma Lamborghini. Então você tem um interesse em uma Lamborghini, mas o que você quer com o carro mesmo? Ah, sei lá, eu quero com o carro sair da minha cidade para outra, né? Então a sua necessidade é de locomoção, certo? Sair da sua cidade para outra. Agora você quer fazer isso com uma Lamborghini. Então o interesse é uma coisa mais direcionada, a necessidade pode ser mais aberta, o interesse ele pode ser mais focado, ele é mais específico, né? A gente pode colocar dessa forma. Então lembra, o interesse é uma coisa mais específica, a necessidade é uma coisa mais geral e mais basal, então uma coisa mais primária. Então a segunda coisa é tentar descobrir ali os interesses e a necessidade do outro negociador. Tá, você fez isso, você descobriu os interesses e as necessidades. E agora? Qual que é outra informação que eu preciso ter para me preparar bem para uma negociação, para entender melhor o outro? Tá, o que você vai ter que raciocinar agora, você vai fazer um exercício de reflexão, é sobre as prioridades do outro negociador. Então veja, ele tem tal interesse, ele tem o outro interesse, ele tem vários interesses. As pessoas não têm só um interesse, elas têm vários. Então você vai saber qual que é a ordem de prioridade nisso.
Você vai fazer um exercício, pode ser de especulação, mas também de tentar buscar outras informações que levam a você ter uma determinada conclusão ali que consiga estabelecer, olha, essa é a ordem de prioridade dessa pessoa na negociação, essa é a ordem de prioridade ali dos interesses, da necessidade, do que ele quer satisfazer no processo negocial, certo? Você fez isso. E agora, qual que é a outra questão que a gente tem que ficar atento? Então, vamos lá, ó, a gente falou aqui primeiro do plano B, certo? Então, o plano B é algo muito importante na negociação, é aquela coisa que dá mais força no processo, né? Se o outro tiver um plano B muito robusto, ele pode simplesmente ali não querer negociar mais com você, ou então nem entrar na mesa de negociação, tá? E a gente tem essa questão do plano B. A gente tem também essa questão da necessidade dos interesses, né? Saber quais são as necessidades, são os interesses. E depois saber a prioridade disso, certo? Qual que é a necessidade ou o interesse prioritário? Depois, a gente vai ter que pensar sobre a questão da posição do outro. Então, assim, qual que é a posição que ele vai ter durante a negociação? A posição é o seguinte, é algo que ele simplesmente reivindica, é algo fechado, é como se fosse um comando direto. É assim, olha, eu não quero comprar uma coisa branca, eu não quero comprar um carro, eu quero comprar aquilo. É uma coisa fechada, é como se fosse um comando, né? Então é uma coisa sem muita explicação, é a posição que ele tem. Essa posição, ela visa o quê? Satisfazer, é uma forma dele satisfazer os interesses, né? A gente tem um exemplo muito utilizado ali, principalmente quando a gente vai falar, quando vai explicar a metodologia de Harvard, né? A gente usa aquele exemplo das laranjas, né? O William Ury, ele aborda isso nos livros dele, ele aborda muitas vezes isso, mas é um exemplo que explica bem essa questão das posições, né? Então imagina ali, você tem duas crianças ali, você tem uma laranja para dividir para essas duas crianças, né? E o que você faz normalmente para dividir aquilo? Você corta ao meio, dá metade da laranja para um, metade da laranja para o outro. Aí depois essas crianças, elas foram lá, uma pegou a laranja e espremeu para fazer suco, outra pegou só a casca da outra metade da laranja, a metade respectiva dela, né? Pegou a casca da metade da laranja dela para fazer um bolo, né? E acabou jogando ali a parte do suco, né? Essa parte fora, né? Então só utilizou a casca, enquanto a outra só utilizou ali a parte interna, né? O suco dela, e jogou a casca fora. Então o interesse de uma era fazer o bolo usando as cascas da laranja, né? Era fazer o bolo e precisava das cascas da laranja. O interesse dela estava ali colocado nas cascas da laranja, e a outra não, o interesse estava na parte do suco mesmo, né? De fazer aquela parte líquida ali para conseguir fazer o suco. Então, se você tivesse... A posição era o quê? Eu quero laranja. Qual que era a posição da outra criança? Eu quero laranja. Mas ali, essa posição visava o quê? Satisfazer o interesse de uma, o suco, de outra, o bolo. Então, a posição era de reivindicar, de quero aquilo, um comando, só que tinha outros interesses por trás. Aí a grande lição, né, da escola de Harvard, do William Ury, onde ele fala, não, você tem que negociar, você não negocia na posição, você negocia no que está por trás dessa posição, que são os interesses. Então ali, se tivesse ali feito um exercício de buscar os interesses dessas crianças, iam saber ali que uma queria a parte da casca para fazer o bolo e a outra queria a parte da laranja lá para fazer o suco. Então, o que poderia fazer? Elas poderiam aumentar ali, digamos, a fatia do bolo, né? Poderiam negociar de forma integrativa, né? Ia dar mais casca para uma e ia dar mais suco para outra. Bom, então a gente tem uma questão dessa enquanto a posição. A posição é aquele comando direto. O outro, eu quero fazer isso, eu não quero isso, eu aceito isso, eu não aceito aquilo. Você tem que pensar qual que vai ser a posição do outro, qual que vai ser esses comandos diretos, né, para satisfazer as necessidades dele na negociação. E agora, o último ponto é os argumentos. Então, assim, o argumento, ele tem a posição dele.
Ele tem essa posição e ele vai defender essa posição, justificar ela com argumentos. Você tem que tentar prever também. Além de prever quais são as posições do outro, você vai pensar o que ele vai utilizar ali como argumento, como linha discursiva para justificar e sustentar a posição dele que visa satisfazer um interesse ou uma necessidade. Então, é importante quando você for ali fazer esse processo de preparação no que tange ali conhecer o outro negociador, ficar atento a esses pontos, né? Esses pontos é o que? É o PI, PPA. Eu costumo chamar de pipa, né? Então, primeiro a gente vai pensar ali no plano B. Depois o I, a gente vai pensar nos interesses e necessidades. Depois disso, a gente tem o P, de prioridade. Qual que é a ordem de prioridade ali que ele vai dar para cada coisa? Depois a gente tem a questão da posição, como que ele vai se posicionar, aquele comando direto, o que ele vai reivindicar, o que ele vai ali exigir, né, cobrar, pedir, colocar na mesa. E por último a gente tem o A, que é a questão do argumento. Eu tenho certeza que no seu processo de negociação, quando você for, antes mesmo de entrar na mesa, se for se preparar utilizando esse pipa para pensar para obter ali informações sobre o outro negociador, eu tenho certeza que se fizer isso, se levantar essas informações, você vai chegar na mesa de negociação muito mais ali, muito mais preparado. Você vai chegar de uma forma que você vai conseguir ali no processo negocial conduzir essa negociação por uma forma, por um caminho mais assertivo. Você vai conseguir ali criar valor, você vai explorar muito mais o campo da negociação, estando ali bem preparado, pensando nesses pontos no momento que você se preparou. Então, faça isso e eu tenho certeza que as suas negociações elas vão melhorar muito.